Olá, seres orgânicos de coração tecnológico. Esse é o canal TI da Silva. Meu nome é professor Emerson Silva e hoje estaremos falando sobre computação em nuvem com o Google Cloud Foundation. O tema da aula de hoje será servidores e como eles ajudaram a construir a computação em nuvem. Também estaremos vendo características da computação em nuvem. Hoje nós vamos falar sobre servidores. E o que vem a ser servidores? São computadores muito robustos que trabalham 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano. Eles podem ser do tipo torre ou eles podem ser do tipo hack, também conhecido como blade. E a sua função é estabelecer uma relação cliente-servidor, onde cliente é você, usuário em casa, e servidor é a máquina que vai fornecer um serviço. E o serviço pode ser uma variedade de serviços que esses computadores podem fornecer. Servidores web, servidores que você pode acessar páginas de web na internet, servidores de e-mail, servidores de arquivos, servidores de jogos, servidores de vídeos em streaming como Netflix, YouTube, qualquer canal que você assista na internet. Então, você praticamente não consegue mais viver sem um servidor na sua vida. Os servidores são equipamentos caríssimos, dito que eles são bem robustos. Então, cada vez que você vai trabalhar com um servidor, você necessita de máquinas parrudas, bem potentes, link de internet com banda super larga, veloz, estável. Esse link de internet também tem que trabalhar com redundância, ou seja, mais de um link. Caso uma empresa de internet que fornece um link falha, eu tenho que ter outra empresa para fornecer isso. Fonte de energia estável, com redundância. Então, quando nós trabalhamos com servidores, nós temos estação geradoras, temos no break, tudo trabalhado com redundância, com dupla ou tripla redundância. Porque o servidor nunca pode parar de funcionar. Então, se faltar luz, eu tenho que ter 1 ou 2 geradores para manter ele, 1 ou 2 conjuntos de no break. Então, nisso eles demandam muito dessa parte. Um local de acesso seguro, porque nós estamos mantendo informação dos nossos clientes. E as informações têm que estar protegidas em um local seguro. Sistema anti-incêndio, então toda vez que já tem que pensar na proteção, caso aconteça um incêndio, como é que vamos apagar esse incêndio? Não é qualquer tipo de extintor, porque o extintor de água pode danificar tudo, o extintor de espuma, a espuma pode danificar o equipamento. Então os caras usam extintores próprios, gases que entram dentro da sala e extinguem o oxigênio da sala. Licença dos sistemas, então cada software, cada licença, cada sistema operacional, cada aplicação que roda dentro do servidor, ela tem que ter sua licença. Às vezes são pintados open source para reduzir esse custo, mas mesmo assim não dá para se livrar de todos os custos com licenças. Profissionais capacitados para manter o sistema. Então nós temos que ter tanto os operadores como os engenheiros de arquitetura, os pessoal de administração para manter o servidor, os corredores que injetam ar frio e corredores que extraem o ar quente do ambiente. Então eles têm uma projeção bem feita de como vai injetar o ar frio, como vai tirar do ambiente, sistemas de cabeamentos, onde vai usar fibra ótica, onde vai usar cabo de rede, que tipo de equipamento vamos ter. Então existe toda uma engenharia para manter um servidor, né? Se for uma pequena empresa, mesmo assim ela vai ter um hack lá bem robustinho, com todos os servidores seus, os equipamentos, para manter a infraestrutura funcionando. Então, de qualquer forma, o servidor ele é um equipamento que ele requer várias necessidades. Falando de servidores agora com contexto de funcionamento e um pouco de história,
Inicialmente, todos os servidores eles eram do tipo dedicado. Então, uma empresa, para poder suprir o serviço para os seus usuários, tinham vários servidores dentro de um rack para poder atender o cliente. Então, eu tinha um servidor para gerir o acesso aos usuários, eu tinha um servidor de firewall, eu tinha um servidor de arquivo, eu tinha um servidor web e eu tinha um servidor de banco de dados, um independente do outro, para poder funcionar. Isso cria um maior controle? Sim, um maior controle. Só que também aumenta o gasto com o equipamento, aumentava também a dificuldade de fazer a operação do sistema, porque cada sistema tinha sua peculiaridade, uma individualizada da outra, e também, gerava alto custo de manutenção, alto custo com ar-condicionado, com infraestrutura, com todo o suporte que eu tinha que dar para o servidor, tudo era muito alto dessa forma. Depois veio os servidores virtualizados. Nesse momento, as empresas preferiram investir em um servidor mais robusto, e ainda assim seria mais barato do que eu ter vários servidores individualizados. Dentro desse servidor eu colocava virtualizações. O que são virtualização? São sistemas operacionais, são serviços funcionando cada um no seu espaço virtualizado. Então é como se eu tivesse dentro de um único servidor, vários servidores rodando. Então dentro de um único servidor eu ia ter o firewall, eu ia ter o sistema de arquivos de pasta, o servidor de arquivos, ia ter o servidor de Active Directory, ia ter o servidor de banco de dados, ia ter o servidor também de internet. Tudo dentro de uma única máquina. Isso era mais fácil de operar, mais barato, mesmo que a máquina fosse mais robusta em comparação com as máquinas individualizadas, era mais barato. De mais fácil operação, gerando menos lixo eletrônico e diminuindo os gastos da empresa. Então, depois da onda do servidor dedicado, veio a onda do servidor virtualizado, compartilhando serviços. Os servidores virtualizados, eles tinham algumas características próprias deles, Então, a primeira coisa que eu fazia com o servidor virtualizado é escolher o tipo de virtualização que eu vou trabalhar. Então, eu tinha a primeira virtualização hypervisor, ela poderia ser bare metal ou ela poderia ser hosted. Então, esse virtual server que a gente vê aqui em azul, ele é um tipo de virtualização hypervisor do tipo hosted ou hospedada. Então, nesse eu tenho hardware, eu tenho um sistema operacional do próprio computador e dentro dele eu colocava um software que fazia a virtualização, um Hyper-V, um Zen, um Citrix, isso a nível de servidor. Ele é muito semelhante com VirtualBox ou com VMware Workstation que vocês veem em alguns lugares que vocês estudam. Só que essas versões são apenas para computador doméstico. Aqui nós estamos tendo sistemas muito mais robustos para atender essa demanda. Então, eu tenho hardware, eu tenho um sistema hospedeiro e eu tenho um sistema que vai virtualizar outro sistema. Então, cada máquina virtualizada tem sistema operacional, ela tem os seus serviços e aplicações, as suas bibliotecas de funcionamento. Então eu poderia ter um espaço onde eu tenho um Windows Server, eu poderia ter outro espaço virtualizado onde eu tenho Linux, Debian, e eu poderia fazer cada espaço com um sistema. Então, numa ideia de sistema completo, eu poderia ter um servidor com Active Directory usando o Windows Server. Nele também poderia ter um servidor de arquivo. Eu poderia ter um sistema de monitoramento com Zabbix e Debian. Eu poderia ter um servidor de banco de dados à parte, MySQL. Eu poderia ter um servidor à parte de internet web, tipo Apache ou Nginx. Então eu conseguia ter cada possibilidade de trabalho em um sistema hospedeiro. Poderia ser Linux, poderia ser Windows, FreeBSD, a Unix. Então eu tinha várias possibilidades
de estar trabalhando com um sistema hosted. Outra possibilidade que nós temos de sistema virtualizado são os sistemas Bare Metal. O sistema Bare Metal tem um hardware e eu já tenho um sistema gerenciador. Notem que nesse modelo eu não preciso mais de um sistema hospedeiro. O próprio sistema virtualizador é que controla tudo. Desse modo ele acessa mais facilmente os recursos de hardware, não tenho que dividir com o sistema hospedeiro. E dentro de cada espaço virtualizado eu coloco da mesma forma do outro o sistema operacional que eu quero, a aplicação que eu quero, o que eu quero estar rodando nesse espaço. Então eu tenho várias possibilidades de trabalho usando Bare Metal. Os mais famosos que nós temos nessa versão, enquanto na outra nós temos o Hyper-V, o Zen, o Citrix, aqui eu tenho o VMware ESXi e o Proxmox, que é uma versão open source. Então eles gerenciam vários sistemas virtualizados dentro de um único computador. Aí o tempo foi passando, as coisas foram evoluindo e veio o intuito de trabalhar com containerização, ou container, né? O que é trabalhar com container? Eu tinha um sistema de hardware, eu tinha um sistema hospedeiro e agora eu tenho uma máquina chamada gerenciador de container. E nesse gerenciador de container eu não preciso mais colocar o sistema operacional porque ele usa os recursos do próprio sistema hospedeiro. Então isso geralmente é em Linux. E aí eu tenho pequenos espaços individualizados onde eu coloco o meu servidor. Então eu tenho pequenas aplicações, né? Podia ser em Node, podia ser em PHP, podia ser em Python, Ruby e Java, qualquer linguagem, React, qualquer linguagem de programação moderna, né? Eu coloco essa aplicação dentro de um espaço com suas bibliotecas, com seus arquivos e ele trabalha individualmente. Então, cada novo projeto ou cada cliente ele tem seu espaço dedicado só para aquela aplicação. Isso também cria a opção de trabalhar com microservice. O que é microservice? Eu tenho várias aplicações de uma empresa que elas só vão ser ativadas no servidor para rodar algo quando há a necessidade de usar essa operação. Então isso é chamado de microservice. Então vamos imaginar um exemplo numa empresa onde tem várias funções. Uma delas é o relógio de ponto virtual. Então ele está rodando dentro do servidor, mas ele só vai ser ativo a hora que bater uma requisição, que o computador ligou, a pessoa foi tentar bater o seu ponto virtualmente. Nesse momento que há a requisição do servidor, o microserviço é ativado, a aplicação roda, atende da resposta que tem que dar, armazena os dados no servidor e a partir do momento onde não está sendo mais usado, ele se torna ocioso, o microserviço é desligado. Isso é trabalhar com um container. E os mais famosos que nós temos é o Docker, né, ou Kubernetes. Então, os dois são gerenciadores de container. Então, o Kubernetes agora é um pouco mais moderno, um pouco mais em voga. E quando eu tenho muitos containers para controlar, mas muitos mesmos, eu tenho um orquestrador, que são ferramentas que cuidam de vários containers. O mais famoso que nós conhecemos é o Symfony. Então, são esses 3 tipos de virtualização que nós temos, e isso do lado de um servidor que fica dentro da empresa, né? Um servidor que fica dentro da empresa nós chamamos de on-premise. Só que também esses servidores on-premise, né, que ficam dentro da empresa, foi o que ajudou a criar a computação em nuvem. Então, hoje em dia, quando eu falo de computação em nuvem, eu tenho os 3 tipos de virtualização dentro de uma computação em nuvem. Desses 3 tipos de virtualização que eu tenho na computação em nuvem, os mais utilizados são o container e o bare metal, mas eu trabalho com os 3. Bem, a computação em nuvem tem 5 características. A primeira é o atendimento on demand. O que vem a ser o atendimento on demand?
você vai somente pagar e usar recursos que você necessita. Quando não houver necessidade de usar recursos, eles não estarão sendo cobrados. Então, ele é totalmente automatizado nesse ponto. Acesso amplo da rede, conseguimos trabalhar de forma automática com um monte de recursos. Então, tudo que você faz é de forma automatizada. Pooling de recursos, ou seja, eu tenho um provedor, né, um recurso de nuvem com muitos recursos. Então, eu tenho desde um servidor comum a uma infraestrutura de rede robusta, ou também está trabalhando com IA. Então, ele tem um monte de recursos que você pode estar usando no seu dia a dia. Algum deles vai ser a solução da sua empresa. Elasticidade rápida. Quando eu te falo de elasticidade rápida, eu vou entrar em mais detalhe, mas é a questão de o sistema ficar tanto mais robusto clonando máquinas para poder atender o cliente, quanto ficar mais robusto aumentando seus próprios recursos de hardware. Quando eu aumento o recurso de hardware, a gente chama de elasticidade vertical. Quando eu aumento a clonagem de máquina para atender o cliente, ou eu encaminho ele para um outro servidor ativo, a gente fala de elasticidade horizontal. O serviço, eles falam que é serviço medido, né? Você só paga pelo que usa, então você não vai pagar por um servidor que não está ligado. No momento que ele liga, aí que você passa a pagar. Então vai ter recursos que você paga por carga, como às vezes servidores de arquivo. Tem recursos que você paga por hora ligada, e aí o servidor, você só vai pagar a hora ligada dele e não sai tão caro assim. E tem recursos que você são chamados de microserviços, você só paga a hora que você utiliza aquele microserviço. No momento que ninguém faz requisição, ele não cobra nada de você. E o legal de quando você trabalha com computação em nuvem, você tem várias métricas para ver o que é mais vantajoso. Ele consegue te fornecer essas métricas. Aqui nós vemos a infraestrutura de TI de uma nuvem, né? Então faz uma comparação, né, em 3 partes. Então você é o usuário, né, e as aplicações que tem na nuvem são os veículos, as bicicletas que nós vemos aqui. Então ela atende a sua demanda, né? Então, quando você precisa de um transporte, como é que esse transporte vai ser atendido? Vai ser de carro, de luxo, carro popular, de bicicleta. E a nuvem, por sua parte, também ela oferece toda a infraestrutura. Então, se a gente pensar bem, né, aqui na figura está mostrando rua, asfalto, iluminação, faróis, eletricidade, sistema de água, sistema de segurança, sistema de controle de trânsito. Então, quando eu vou andar numa cidade, eu preciso de todos esses recursos. Então, ele é uma analogia. Então, você, usuário, vai precisar de uma aplicação. Essa aplicação seria o carro. O carro ele já poderia vir pronto para você, como se você quisesse alugar um carro específico. E aí a própria locadora tem vários carros prontos que você pode escolher. Você poderia também estar pensando numa questão de estar alugando um carro que foi totalmente preparado para você. Você exigiu que fosse elétrico, você exigiu que tivesse teto solar, a cor fosse vermelho, branco e preto, e bancos de couro, sistema de audiovisual em todos os assentos. Então você faria um pedido específico para você, a empresa daria infraestrutura, daria o carro básico para fazer, e uma pessoa que é o customizador prepararia o carro para você. Então isso é um dos meios de funcionamento da nuvem também. Então eu tenho tanto SaaS, que é o sistema software como serviço, que aí você tem o carro pronto. Quando você faz essa customização, você trabalha com PaaS, que é plataforma como serviço. E nessa plataforma como serviço, estaria um desenvolvedor preparando para você sua aplicação do jeito que você quer. Ou eu poderia estar organizando e gerindo toda a infraestrutura. Então, quando eu cuido até da parte da infraestrutura, que na nuvem é possível fazer isso, você controla o tráfego, você controla a demanda, você controla balanceamento, você controla a segurança. Então a nuvem ela permite todo esse tipo de funcionalidade, desde a mais simples, onde tudo parece já pronto na sua mão, como você pode contratar alguém para fazer isso e a pessoa também ter a parte de acesso, ou você cuidar de toda a infraestrutura. Então, nuvem de computadores permite essa flexibilidade.
Aqui nós vemos um pouco da história da computação em nuvem, né? Então a primeira geração de computadores, né, em 1980, a gente fala de computadores do servidor local, também conhecido como computadores on-premise. Então on-premise quer dizer a premissa que a pessoa teve que investir para ter aquele equipamento. Então, em 1980 era comum, não tinha nuvem ainda, todo mundo ter o seu servidor na sua empresa. Então, as pessoas compravam máquinas. Então, quando vocês lembram da primeira parte desse vídeo, você já vê que os servidores eles tinham máquinas dedicadas. Depois, nos anos 2000, surge a primeira onda de computação em nuvem. Então, os data centers trabalham com colocation, que seriam esses mesmos servidores que o cara tinha na empresa, ele teria nesse data center, né? Então a gente fala que são servidores dedicados, o colocation. Então ele surge nos anos 2000, então você vê que um vem influenciado a partir do outro. A vantagem de eu estar usando um servidor colocation dentro de uma empresa ou dedicado dentro de uma empresa, eu não precisaria trabalhar com infraestrutura, a infraestrutura já viria pronta. Em 2006, é mais ou menos quando os computadores on-premise também começam a trabalhar com virtualização. Só que a virtualização foi o primeiro passo para nós termos a nuvem que nós temos hoje. Então aí entra os data center virtualizados. Quando eu falo de servidor dedicado, é como se eu tivesse uma máquina para cada cliente. Quando começa a trabalhar com servidor virtualizado, é como se um computador robusto, isso no meu data center, atendesse dezenas de clientes. Então, ele atenderia o quanto aquela máquina suportaria ter de clientes trabalhando ali. Então, ele trabalha com dezenas de clientes. Então, é a primeira onda de virtualização. A gente fala que é a virtualização hosted, ou nós falamos que é a bare metal, então aquelas duas que a gente já viu anteriormente. A maior parte dos data centers trabalha com bare metal. Depois, nos anos 2009, nós temos a terceira onda de serviços, né? Então a gente começa a ter serviços que eles falam de serviços elásticos, mas aí nós começamos a entrar com uma coisa chamada de trabalhar com container. Então, do mesmo modo que as pessoas também dentro das suas empresas começam a trabalhar com container, a nuvem trabalha muito mais eficiente com container. Fica muito mais fácil de gerir serviço para o cliente ou fornecer serviço para o cliente. E entra Docker, depois Kubernetes, e aí começa a modernizar bem a nuvem que nós temos. Hoje nós já estamos trabalhando já quase praticamente com a quarta onda, né? Porque depois da pandemia criou-se muitos novos recursos, né? Hoje a gente fala que trabalhamos com a computação serverless, onde nós já nem percebemos mais a existência do servidor, embora ele exista, né? Ele é tudo tão automatizado que a gente já nem percebe mais que ele está lá. Por hoje é só, pessoal. Hoje estamos encerrando a nossa aula, mais um capítulo da nossa aula do curso de computação em nuvem de Google Cloud Foundation. Você já conhecia servidor? Você já sabia como eles funcionavam? Já conhecia data center? Se sim, se não, já comente aqui no nosso comentário. Diga o que você achou desse vídeo. Toda a informação é bem-vinda. Se você também tem desejo de algum outro vídeo que nós possamos postar para você, já deixa aqui no comentário, fala sobre se é o vídeo que você deseja que nós postemos. Tendo dúvida também, pode perguntar no comentário que eu vou estar, na medida do possível, respondendo suas dúvidas. Não se esqueça de se inscrever, toque o sininho, dê o seu like, ajude esse professor a colocar mais conteúdos para vocês. O meu intuito é colocar um vídeo que sempre agrega a sua carreira profissional na área de TI. Beleza, pessoal? Então até a próxima!